rostinho cabisbaixo, alegre. Aleluia, Jesus. Deus é bom, como a pastora falou. Gente, deixa eu agradecer aqui rapidamente. Obrigado, pastora Lívia. Acho que a pastora Lívia, ela parece a pastora a Mônica. E nossa, eu falei, Jesus, se não é, recebe aí. Gente, feliz obrigado mais uma vez. Aqui é a primeira vez que eu estou aqui com essa pastora Lívia já há muito tempo. Essa mulher de Deus. E louva a Deus pela vida, a senhora eu também já conheço. E lembrei logo, pensando assim, lá. Deus abençoe esse ministério. Amém. Que Deus possa resplandecer a sua glória sobre esse lugar. Amém. Glória a Deus. E eu creio, eu vou estar orando, como sempre, para que Deus vai tomar posse disso. Aleluia. Isso aqui não vai ficar apenas nisso. Aleluia. Glória Deus a vai Deus. fazer o melhor. Aleluia. Às vezes Deus nos tira de algumas terras para começar a fazer coisas novas em outras terras. Às vezes o plantio não cresce em certo lugar. Tem que florescer em outro. Aleluia. E às vezes a gente não entende como Deus faz. Por que tirou? Por que arrancou? A gente nunca entende. O nosso questionamento é sempre assim, né? Por que, pai? Por que, Deus? Ah, não merece. Será que não merecemos? Porque na verdade Deus sempre tem o melhor. Se a gente não questionar, você vai ver a vitória chegar. Aleluia. Abra sua Bíblia aí comigo rapidamente, esse exemplar que está na sua mão. No livro do profeta doutor Lucas, doutor, escritor, filósofo, teólogo. Lucas capítulo 8. Essa passagem é bem conhecida entre nós. Lucas capítulo 8, verso 43, estaremos fazendo menção dos versos 43 ao 48. Lucas, Evangelho de Cristo, autoria de Lucas. Todos nós conhecemos, que vai falar da mulher do fluxo de sangue. E o tema da mensagem, temática, eu pedi ao Senhor o tema: eu sou a cura. Aleluia. Todos acharam, amém? Amém. Assim diz a palavra de Deus. Ali, epígrafo aqui, o texto vai dizer: a filha de Jairo é a mulher que tinha um fluxo de sangue. Da mesma tradução. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos gastara com os médicos todos os seus afazeres ou dinheiro, e por não pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. Com carinho, olha para esse irmão que está do seu lado. A doença vai ser curada. Fala com voz de profeta, a doença vai ser curada. E Jesus disse: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando diante de todos, declarou diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo tinha sarado. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Muito bom, seu Aleluia. Glorificando a Deus, que pode. Glória a Deus. Aleluia. Querida igreja, essa passagem é bem conhecida entre nós. E já vimos de vários motivos, várias mensagens. A princípio fala de uma mulher. Que mulher? Uma mulher. Eu não sei de quantas vezes você já ouviu falar que ela teve um fluxo de sangue, ou aquele momento que a mulher tem, aquele processo menstrual que a mulher tem. Embora a gente vou ser aplicado algumas coisas importantes, e é bom que vocês prestem bastante atenção. Algo muito mais revelador do que tudo que você possa imaginar ou já ouvir sobre essa mulher do fluxo de sangue. A Bíblia, a gente tem que entender que ela vai falar sobre o autor, escritor, sistema. Ela vai falar para quem. E a gente, de fato, nem sempre vamos entender, porque Deus não trabalha como eu e você pensamos. Deus nunca vai dar a mim, a você, algo agora.
Porque se ele der de fato, vamos desperdiçar. Um ponto importante que a gente precisa entender, que uma mulher, ela não tinha nome. Só que vamos voltar rapidamente para a gente entender. Porque a Bíblia, um texto, ela tem um escritor, um autor, para quem está vendo, para quem está lendo, para quem está vivendo e para quem foi escrito a mensagem. Naqueles tempos, não era tão categórico e fácil como hoje nós vivemos. Hoje enfrentamos situações caóticas, como foi falado aqui pela missionária, né? Esse pequeno furúnculo, né? Que apareceu nas suas costas. E o fato poderia não ser nada demais, algo simples. Mas uma coisa que para nós não podemos fazer, temos um Deus que pode. Aleluia. Aquilo que você não pode tocar, Ele pode. E o fato é que na nossa geração hoje, é difícil a gente ter fé. E se proporção de alguma vez você achar que a sua vida está caindo aos pedaços, alguém da sua família está numa crise, numa enfermidade, você deve parar para se perguntar, qual é a solução? A solução é simples, é confiar e acreditar. Mas quando vai acontecer isso? Bom, aí a gente vai ver dentro da mensagem. A Bíblia diz a história dessa mulher, só que existe um homem chamado Jairo. Por que é bom falar de Jairo? Eu não vou entrar em Jairo. Eu quero ganhar tempo com a mensagem, não perder tempo. A Bíblia diz que esse homem príncipe da sinagoga. Então, aonde era essa sinagoga? Essa era uma das sinagogas de Cafarnaum. Embora nós temos que entender que a lei daquela época, como muitos explicaram, mas era no tempo da lei a graça onde fica. Se a graça é o cumprimento da lei, então nós temos que entender que tudo que está baseado no Antigo Testamento, ele é apenas a graça dando o cumprimento da mesma lei que Paulo fala. E hoje a gente vai ver que esse contexto, essa mulher, por mais que tivesse uma enfermidade, um fluxo de sangue, e a gente vai ver que é tudo ao contrário. Não é porque ela tinha um fluxo de sangue que ela não poderia estar em alguns lugares, sim, e a gente vai chegar nesse ponto. Só que aquela lei existia e era severa. Esse homem já era o príncipe, porque príncipe, ele dava ordem em Cafarnaum. E para que a gente pudesse entender, aqui o cenário era de uma mulher judia, que a princípio 12 anos, quantos anos? 12. Quantos anos? 12. Eu não sei quanto tempo você espera uma cura, mas acredite, nesse exato momento, a mensagem, a palavra vai ter que penetrar a sua alma. Porque eu falo algo muito profundo aqui. E essa mulher apenas ela não só vai tocar. Primeiro que o livro de Marcos, no seu capítulo 5, verso 26, ele vai mencionar de uma outra narrativa, embora a Bíblia, quando vai mencionar que os 3 livros sinóticos, ele dá uma ampliação, mais sintética, ou seja, ele é mais coerente, Marcos, e ele vai dizer à mulher, se eu então somente tocar, serei curado. Mas por que Lucas não menciona? E ele menciona, se eu apenas tocar na sua ordem, na sua vestimenta, ficarei sã. Porque Lucas dá uma menção mais detalhada, ele detalha mais, com mais explicidão da palavra teoria que estaria sendo falada. E naquela lei, eu vou dizer para vocês, qualquer homem e mulher que tivesse uma enfermidade, no tempo, na sociedade, em casa, eram separados em lugares. Existia um lugar chamado, no original, significa aqui, rapaz, que esse é um lugar afastado de toda a Judéia, Galiléia, Cafarnaum, Nazaré, todos os confins da Samaria, eles eram excluídos. Essa mulher, bem provável, ela não ficou para lá, mas ficava numa região separada da sociedade. E o texto diz aqui que a gente precisa entender que esse homem Jairo, quando ele vai saber que o Messias, ele vai passar por ali. Mas o interessante é que como essa mulher vai saber quem era Jesus e aonde ele iria passar, primeiro a gente precisa entender quem era o escritor, para quem estava lendo e quem estava vivendo. Quem era o autor aqui? Um hebreu. Judeu escreve, um rabino. Ele escreve dizendo para alguém. Então, Michel, como essa mulher vai saber o que é tocar numa ordem de uma vestimenta? Escute, veja. Se no livro de Marcos, capítulo 5, verso 26 diz,
se eu somente apenas tocar, a palavra tocar significa então, aquela mulher ela entendia, ela sabia que tinha algo diferente ao tocar na orla de um sacerdote, até porque não era permitido, a lei era severa, ela poderia ser morta. Então naquela época, nas sinagogas, existiam mais de 40 escolas rabínicas. O que são escolas rabínicas? São escolas de estudo. E as duas mais conceituadas que existiam era da Shaim ou Shamaim. A escola que o Messias estudou. E a outra era Hillel ou Léo, que era avô de Gamaliel, a qual o apóstolo Paulo foi ensinado. Escute, Jesus também aprendeu, sentou e estudou. Paulo, apóstolo João, Pedro e Tiago estudaram na escola de Shamaim também. E os demais, Marcos e Lucas, também estudaram na escola de Léo. Por que estou mencionando isso? Porque naquele tempo existia uma contradição, embora a teoria era que a de Shamaim aplicava mais detalhadamente. Eles não tinham aquele bom senso, ou seja, se uma moeda caísse no meio da rua e ele não tivesse como achar ou pegar, eles davam, era mais fácil ele falar, olha, eu vou te dar outra. A escola de Léo não, era mais fácil uma moeda cair no chão, eles procuravam até achar. Essa teoria seguiria o seguinte, e que para umas escolas eles acreditavam em uma certa ocasião da palavra, e outra, Léo já aplicava um outro contexto. Isso não implica em nada em dizer que não era a mesma essa escola, sim, só com pensamento diferente. Hoje nós temos igrejas que, por exemplo, aqui eu acredito e tenho certeza, com essa pastora Lívia, aqui é uma igreja de palavra. Aleluia. Você vai à igreja aí, amado, que você só vai escutar besteira, só vai escutar heresia. E uma coisa muito importante que a pastora mencionou, leiam a palavra, leiam a Bíblia. A questão hoje, sabe o que acontece? Como é que Deus vai te levar a um lugar, vai te levar para grandes lugares, vai levantar um seu ministério, Ele tem uma obra grande para fazer na sua família, se você não quer pagar o preço, você não quer estudar, você não quer ler, aí qualquer coisa que fala é Deus, é meu, eu quero, eu recebo. Aonde tem que estar na palavra de Deus. Aleluia. O problema é por isso que muitos crentes correm. Quando vem a prova, não aguenta. Por quê? Não está firmado na palavra. A Bíblia diz que essa mulher, então, essas escolas, as mais conceituadas. E o que eles vão fazer? Esse homem chamado Jairo príncipe, por que príncipe? Porque era um dos homens que toma posse de todo mundo. Ele tinha carta branca. Príncipe de uma sinagoga, era autoridade real. E saberiam dar os estudos, as 54 paraxás que são a Torá, eram aplicadas então 2 vezes na semana nessa escola, em Cafarnaum. A única casa de estudo a qual Jesus ensinava era a casa que ficava em Cafarnaum, que vai falar um texto categórico em Marcos também que vai mencionar que quando os paralíticos vai trazer aquele homem pela janela, ali era a única casa de estudo. E quando a Bíblia vai mencionar e por onde Jesus passava, ele tinha que deixar uma palavra. Mas o contexto é, por que Jesus não parou na casa de Jairo? Ele não poderia parar, sim ou não? Sim. Por que ele não parou? Porque temos que entender a 3 campos de visão diferentes. Primeiro, como eu falei, para quem era que estava escrevendo, quem estava lendo e quem estava vivendo. Então o autor ele nos deixa muito claro, e ele é sincero em dizer, uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. Escute, 12 anos não é qualquer coisa, é muito tempo. Então, Michel, vamos entrar aqui na mensagem. Como é que essa mulher sabia que Jesus iria passar? Porque ela era judia. E ela era de Cafarnaum. Cafarnaum é a palavra original. Cafar, cobrir, não consolar. Então significa, da raiz hebraica, Jesus estava entrando em Cafarnaum e ele estava cobrindo de consolação toda a cidade. Então essa mulher teria que entender alguma coisa. A Bíblia diz que ela vai falar, se eu somente tocar na sua orla. Ela então conhecia as leis, ela conhecia bem o que era a palavra de Deus. Michel, mas onde está isso? Abra comigo. Olha que profundo é esse aqui. Vocês nunca ouviram isso? Malaquias capítulo 4, verso 2. Eu quero abrir com vocês, poderia
4, versículo 2. Olha o que vai dizer. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevador. Preste atenção. Por que temos que voltar em Malaquias 4:2? E nascerá o sol da justiça. Em outra tradução, eu estou numa pentecostal, numa King James, ele vai dizer: e entrará pela cidade. Entrará quem? E nascerá o quê? Nascerá o sol da justiça, e debaixo das suas asas está a salvação. Então aquela mulher, escute, qual era o livro, qual era a paraxá que estava se ensinando naquela sinagoga? Era um livro do profeta Malaquias, a profecia, porque eles escolhiam o livro que iria dar o estudo. O exemplo da escola dominical, como hoje o pregador está pregando, sobre Lucas capítulo 8. Então eles escolhiam, quem escolhia? Os rabinos. Quem dava as aulas? O saduceu ou os escribas, embora não eram todos. E quem dava essas aulas era rabinos. Então a lei que estava lendo, a profecia era Malaquias 4:2, que vai dizer: e nascerá o sol da justiça, e debaixo das suas asas e da salvação. Então aquela mulher, o que ela vai entender? Ela vai associar o ano 4000 que ela estava vivendo naquela época, do calendário judeu. E antes que eu não esqueça, não sou judaísmo e nem aplico o judaísmo. Hoje temos que ter um cuidado, como a pastora falou. Um monte de gente seguindo gente no YouTube, um monte de rabi, de teólogo. Aí vão falar um monte de besteira. Isso aqui que eu estou aplicando, isso é seguro. Pastora me conhece. Levo minha vida estudando. E todos os lugares que eu vou, amigos falam: Michel, nunca ouvi isso. Por quê? Informação segura. Temos que ter base bíblica. E muitas vezes as pessoas vão criticar ou julgar você. Porque todas as vezes que Deus, pastora, quiser te exaltar, vão ter que se levantar inimigos. Deus nunca vai deixar você ser erguido e levantado sem antes você ser provado. Não tem como isso. Então aquela mulher, ela vai associar o quê? O livro que está sendo estudado, Malaquias 4:2. E quem é esse que nascerá? E nascerá quem? O sol. Onde nasce o sol? Então ela vai associar o 4º ano que ela está vivendo do calendário judeu, do 4º dia da criação. A Bíblia diz: e nascerá o sol da justiça no 4º dia. Gênesis capítulo 1, versículo 4, 5. No 4º dia Deus criou o sol e fala: haja luz. E Deus vai dizer: e viu que a luz era boa. Essa luz você pode rodar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai achar mais essa fala, essa expressão, haja luz, porque essa luz é o Messias escondido. Ele esconde o Messias para um grande triunfo, pastor. Quando Deus criou você, Ele te esconde debaixo das suas asas, para no tempo quando você começar a caminhar e triunfar diante das suas obras. Aleluia. Ele criou o Messias, esconde. O sol da justiça entrará em Cafarnaum, e debaixo das suas asas está a salvação. Então aquela mulher, que ela entende? Ela era pobre? Não. Ela vai associar o livro que estava estudando. E para quem o autor judeu está escrevendo? Para alguém. E quem vai estar lendo? Só que o livro de Marcos começa dizendo o seguinte: e ouvindo falar de Jesus, Lucas não menciona. Lucas menciona uma mulher. Marcos começa a mencionar: eu ouvi falar de Jesus. Ouvir falar de Jesus é diferente de você ouvir falar de alguém, diferente de você conversar pessoalmente com uma pessoa. Então, como é que aquela mulher vai descobrir que era o Messias? Porque se o livro de Marcos, que é a conexão, ele interpreta a Gênesis. Se você for ver o livro de Marcos, no capítulo 1 ele começa dizendo: e no princípio, Marcos é a conexão com Gênesis. Ele estuda a Gênesis. Então ele vai aplicar
aplicar. Quando a mulher fala, e ouvindo falar de Jesus, quem que ouviu? Quem que falou para aquela mulher que era Jesus? Sabe por quê? O nosso defeito hoje é que Deus às vezes tem uma palavra para a sua vida, às vezes estamos desligados. Aquela mulher teve que entender o que estava sendo aplicado, para quem era que estava sendo aplicado e quem era que estava entrando. Às vezes Deus, pastora, tem uma mensagem, uma palavra profética, uma palavra de cura, de salvação. Às vezes a gente esquece, por um tempo Deus falando, dá ouvido à pessoa que está do lado, e às vezes uma simples fala é Deus falando para você não percebe. Aquela mulher teve que entender, então ela entende, ela associa isso, ela faz uma rápida leitura. É o Messias que está passando em Cafarnaum. Aleluia. É o Salvador que está passando aqui em Cafarnaum. Só que o texto diz que ela gastara todo o seu dinheiro. Aquela mulher não era pobre. 12 anos. Para vocês terem uma noção, eu tenho um irmão que é esquizofrênico. Essa pastora lembra disso. Vai para 16 anos. O gasto de remédio, de psiquiatra, psicólogo, é absurdo. Nem sempre a gente tem condições para isso. Então eu me deparo com o contexto dessa mulher. E eu fico analisando a história dela. 12 anos gastando todo o seu dinheiro. Os 3 campos diferentes, só que aqui dos 3, 2 deles vão ser destacados. Jesus poderia parar na casa de Jairo, sim, mas por que ele não para? Porque Jesus, ele às vezes vai mudar o campo de visão. Nem sempre a sua cura vai ser hoje, porque ele precisa curar alguém na sua casa. Nem sempre o teu milagre vai ser hoje, porque o milagre tem que ser alguém na sua casa. O campo é diferente, ele muda o cenário. O cenário é que aquela mulher chama a atenção do Messias de alguma forma. O texto vai dizer que gastaram todo o seu dinheiro. Hoje, médico, tinha médico naquela época? Quem eram os médicos? Sacerdotes. Por quê? Eles tinham ofício. E o que eles faziam? Guarde isso na sua vida. Enquanto aquela mulher tinha dinheiro, os sacerdotes ofereciam as falsas curas e tinham profecias. Quando acabou os seus bens, todo o seu dinheiro, acabaram as revelações, acabaram as profecias. Eles ofereciam uma falsa cura que não existia. Porque os sacerdotes estavam corrompidos naquela época. Eles se corromperam. Então, para aquela mulher entender o processo, não foi fácil. Eu não sei qual é o seu problema de hoje. Eu não sei qual é essa enfermidade que você procura, que você espera que a sua cura chegue. Mas Deus me trouxe aqui nessa Aleluia. para dizer para você: Glória a Deus. Ele é a própria cura. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você não crê, não vai ser o Michel, não vai ser a pastora Lívia, não vai ser os levitas, não vai ser ninguém que vai fazer você ser curado. Quando aquela mulher entende que eu somente tocar escute, por que ela fala isso? Porque ela vai saber, eu sei dos ofícios que é um sacerdote, eu sei dos ofícios que é tocar uma veste sacerdotal, mas poderia? Não. E por que muitas das vezes, ou muitas vezes, a gente vai interpretar errado a Bíblia? Porque para muitos vai falar, ela teve um tempo menstrual. Não, ela teve um cisto no ovário. Até porque não era diário e não era ocorrente. Então, se o ciclo que ela tinha no ovário, se não fosse uma menstruação que ela tivesse, uma hemorragia, ela já teria morrido. Sim ou não? A Bíblia diz que 12 anos. Então, como essa mulher vai aguentar 12 anos com sangramento? Como é que aquela mulher resistiu tudo isso? Não, Breno. Pode passar 30 anos. Se Deus tiver que te curar, Ele vai sustentar você durante 30 anos. Meu Deus. Pode passar a eternidade. Ele vai te sustentar. Então essa mulher, o que ela vai dizer? Eu já não tenho mais nada. Tudo é corrompido, tudo é para o lado dela. E o texto vai dizer, leiam comigo aqui, olha o que a Bíblia vai dizer. E gastaram todos os anos com os médicos e nada ia fazer a não ser indo de mal a pior. Olha aqui que a Bíblia diz, indo de mal a pior. Amados,
O interessante é que a gente precisa entender é que muitas vezes Deus não vai atender a mim ou você rápido. Não é assim. Aquela mulher teve que entender o que estava sendo estudado, quem estava passando, quem era o Messias. Você está vendo que você precisa ter a memória e entender o que está sendo falado hoje, quem está falando, para quem é, porque às vezes a mensagem pode não ser para toda a igreja, pode ser para 2, para 3. A Bíblia diz que se ela vai dizer, se eu somente tocar, então vamos lá, olha aí. E chegando por detrás dele, tocou na orla da sua vestimenta, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem me tocou até aqui? Olha o que a Bíblia vai dizer. Ela vem por detrás. Lucas menciona que ela vem por detrás. Por que ela vem por detrás? Porque se alguém visse ela tocar de frente, não era permitido. Era 1,5 metro até o sacerdote. A princípio, como eu falei, Marcos vai mencionar que ela ouvindo falar de Jesus. Lucas menciona uma mulher. Marcos, no capítulo 5, verso 42, vai dizer, é uma certa mulher. No 34 ele diz, filha, aqui é a mesma fala. Perceba-se que Deus, primeiro, o Messias, ele vai mencionar mulher. Eu vou deixar isso para o final. Existem processos na minha sua vida. Deus não vai chamar a mim ou você de servo. Nem sempre vai chamar de filho ou filha. Porque o processo às vezes não é como vai chegar. E nem no começo é como vai terminar. O problema daquela mulher não foi ela chegar. Era como ela iria chegar. O problema é que a gente só caminha quando estamos alegres. É Deus dizendo para a igreja, caminhe quando estiver chorando, com dor, sofrendo, com lágrimas, perseguindo, mas caminhe até a minha casa. Igreja, Deus não vai, falo por experiência, Deus não vai honrar nenhum crente sorrindo. Pode for pregador que fala isso, mas está te iludindo. Deus, quando quer honrar um servo e uma serva, por que às vezes nos faz a gente passar situações difíceis, caóticas, para ele saber quem você crê, quem ele é para você, em quem você confia e o que ele é para você. O problema é que a gente às vezes não caminha. Eu não vou hoje não, eu não estou bem. Aí você acaba não recebendo a palavra de cura. Mas está doendo, venha como está. Eu não aguento andar, vai rastejando. Eu não tenho dinheiro de passagem, mas 10 minutos andando. Vem andando 10 minutos falando com Deus. De lá para cá, 10 minutos que Deus responde você. Aleluia. Aquela mulher tomou uma atitude. Ou eu morro tentando, ou então eu vou poder ver meu milagre. O problema é que a gente nunca busca por nós e nem pelos parentes. Se você não buscar por você, não vai ser ninguém que vai levantar do banco, pegar a sua mão e vai te levar para a igreja. A Bíblia diz que ela vai vir por detrás. Quando uma mulher imunda, porque é trapo de imundice, aí aqui tem alguns homens e mulheres que vão associar. Vai lá para a lei de Moisés, Levítico 15, e vai até o capítulo 17, fala da lei do homem. Vai falar lá do escorrimento do sangue e ficar falando do tempo durante 7 meses. Mas não é esse o contexto. Aqui se fosse, é por isso que a lei de Moisés aplicava isso. Então, para tratar de imundice, aquela mulher, ela estava em um local separado. Ela não podia ter convívio com nada. E às vezes não é assim. Você não é separado, excluído, pastor. Às vezes te jogam de lado. Eu não sei louvar, eu não sei cantar, eu não participo disso. Por quê? Porque às vezes por uma causa, uma enfermidade, algo que você ainda não soube, escute. Todas as vezes que você é jogado de lado, Deus sempre vai mudar o quadro da história. Eu me lembro quando a senhora, vocês estavam lá naquela igreja, que era ali aqui os Valdos Cruz mesmo. Eu me lembro muito bem. A luta que era de vocês estarem lá. E
Mas Deus faz assim. Tirou vocês de lá para começar um outro ciclo novo em outro lugar. Às vezes Deus, de repente, não passava mais em alguns lugares, porque o plano agora é outro lugar, é outro cenário. A Bíblia diz que ela vem por detrás e toca na sua orla, na sua vestimenta. Orla e veste é a mesma palavra, não tem original para essa palavra. Então vamos entender isso aqui. E ela vindo por detrás, tocou na sua orla e vestimenta. E logo estão com o fluxo do seu sangue. Como é que era a orla e vestimenta? A orla de um sacerdote. Por isso, quando Malaquias, capítulo 4, verso 10, a profecia, o livro, o estudo que estava sendo citado, era: nascerá o sol, nascerá Jesus na criação, o sol, a justiça, a palavra, e entrará onde? Em Cafarnaum, debaixo das suas asas. O texto diz: Deus tem asa? Deus tem asa? Não. Jesus tem asa? Por que então ele vai mencionar asas ou orla? Não parece uma coisa meia diferente? Por que isso? Porque tem significados, tem código. Esses códigos, o original hebraico, ele é tão importante que a forma como o Messias dava instruções profundas aos seus servos. E quando ela vai à sua sessão tocar na sua orla, na sua vestimenta, ficarem curados. Como é que era a orla do sacerdote? A orla era isso. Era como uma asa. Então, tinham uma faixa que era acompanhada com 5. Tinha 4 pontos azul. E a outra 5 pontos que levavam até o pé, que representava os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, que na verdade é adorado. Então, a palavra no original é Sixit. A palavra vem da